Boa noite, tudo bem? Paz do Senhor, meus queridos, meus irmãos, meus amados, Capec Júnior, os irmãos da igreja, quem estiver assistindo. É um prazer estar aqui novamente, louvando a Deus juntamente com vocês, adorando ao Senhor e escutando um pouquinho mais aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Então, vamos fechar seus olhos nesse momento, vamos orar e agradecer a Deus por mais um dia de vida, e por esse privilégio que nós temos de estar aqui. Amém? Senhor, Deus eterno Pai, obrigada, Pai, por mais um dia de vida, Senhor. Obrigada, Senhor, por cada um que está aqui, por cada um que está aí, e aqueles que ainda hão de assistir, Senhor. Tu sabes, Pai, a necessidade de cada um. Vai ao encontro agora nesta noite, Pai. Alcança eles, Senhor. Que eles possam sentir a Tua presença. Que eles possam sentir a Tua paz, Senhor. Que eles possam sentir o Teu amor. Em nome de Jesus. Alcança, Pai, os corações necessitados de Ti nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar e agradecer o nome do Senhor. Amém? Ele morreu na cruz por mim e por você, para nos salvar. Glória a Deus, aleluia. Aproveita, vai compartilhando com seus amigos, seus familiares. Pela cruz me chamou.
Ele te ama, tanto que Ele deu o seu Filho único, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para nós hoje irmos ao céu, nos encontrarmos com o Pai, é só porque Jesus esteve aqui e Ele morreu naquela cruz por mim e por você. Ele te ama e é isso que a gente quer mostrar nessa noite para você, amém? Quanto amor que Ele tem por ti, pela tua vida. Você é amado do Senhor, amada do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos, Pai. Jesus. Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim.
Você é precioso, você é preciosa para o Senhor. Ele te ama. Ele deu o seu único filho pela sua vida, pela minha vida. Ele quer mudar o seu interior. Ele quer fazer de ti uma nova criatura, um novo ser, né? Uma nova pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Ele quer mudar a sua vida. Você está disposto, você está disposta a deixar o Senhor te mudar? A deixar o Senhor te moldar? Assim como o oleiro molda um vaso, você está disposto, está disposta a se entregar para o Senhor todo o seu ser, com todo o seu coração, com toda a sua alma? Louvar ao Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui, estou aqui, envia-me a mim, eu quero fazer a tua vontade, eu quero fazer aquilo que é para te servir, aquilo que é para te alegrar. Alegrar o Senhor teu Deus. Como é lindo escutar que o Senhor nos ama. Amém? Glória a Deus, aleluia. O Senhor é lindo, Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Deus abençoe a vida de cada um. Obrigada pelo louvor do Capec. Oh, meus queridos, glória a Deus, como Deus é lindo, né? Ele continua falando com cada um de nós, ele continua dizendo que ele tem chamado a cada um de vocês, Capec Júnior. Todo mundo Capec tá aí? Tá todo mundo aí? Só quero ver, quem não tá aí chama, fala: vem, ainda dá tempo, a gente ainda vai pregar a palavra, né? Falar um pouquinho mais sobre Jesus, sobre quem Ele é, sobre por que Ele veio, porque Ele ainda virá. Amém? Então chama aí Capec Júnior, chama os seus amigos, aqueles que precisam ouvir um pouquinho mais sobre o Senhor, aqueles que estão deprimidos, estão magoados, estão chateados, né? Porque os dias, eles são de fato dias maus, né? Mas o Senhor, Ele nos sustenta, Ele nos guarda e Ele nos dá a sua paz. A gente precisa confiar no Senhor, que Ele tem o melhor para todos nós, né? E se Deus quiser, logo tudo isso vai passar. Amém? Abram suas Bíblias, Mateus capítulo 25. Nós vamos ler do versículo 1 até o 13. Mateus capítulo 25. Amém? Glória a Deus. O reino dos céus pode ser ilustrado pela história de 10 damas de honra virgens. Eu tô lendo na linguagem de hoje, na Bíblia do Capec Júnior, tá? Essa é a parábola das 10 virgens, né? Conhecida como a parábola das 10 virgens. Aqui ele fala 10 damas de honra que tomaram suas lamparinas e foram ao encontro do seu noivo. Quem é este noivo? Esse noivo aqui é Jesus. Amém? E nós somos a sua noiva, a igreja. Nós somos a igreja do Senhor, a sua noiva. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. Em algumas outras traduções vão estar azeite, tá? Aqui nessa tradução está o óleo. O óleo, o azeite, era aquilo que deixava a lamparina acesa, né? Por mais tempo. Então, conforme ia acabando, ela ia se apagando, e aí você tinha que colocar mais para ela poder voltar a chama, né? Para poder voltar a chama. Então, só para você entender o que é uma lamparina, que antigamente não existia luz elétrica, né? Então, eles usavam a lamparina para iluminar, principalmente durante a noite, né? Amém? Só para vocês entenderem. Então, as prudentes, no entanto, levaram óleo em suas vasilhas, junto com as suas lamparinas. E como o noivo já estava demorando, em outras traduções se tardando, né?
elas se deitaram para descansar e adormeceram, porque já era tarde. À meia-noite, elas foram acordadas por um grito: o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as moças acordaram e se prepararam as suas lamparinas. Então, as 5 insensatas que não tinham azeite de reserva pediram às prudentes: dê um pouco de óleo para nós, porque as nossas lamparinas estão se apagando. E aí elas falaram: nós temos apenas o suficiente para nós. Vão e comprem óleo para vocês. Mas quando elas foram, o noivo chegou. E aquelas que estavam prontas entraram com ele para o banquete do casamento. E a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram lá fora, chamando: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Porém, ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem e estejam preparados, porque vocês não sabem o dia e nem a hora da minha volta. Isso aqui Jesus falou em um sermão, né? Tinha uma grande multidão e os discípulos estavam entre eles. E aí ele fala da vinda dele, de como seriam os últimos tempos, o fim dos tempos, né? E eu sei que aí essa semana algumas estavam alvoroçadas, né? Porque eu sei que no Twitter, vocês que têm Twitter, tava lá nos Trend Topics, né? Os mais falados, assuntos mais falados dessa semana foi a Bíblia. Nossa, que difícil, né? O assunto Bíblia e Apocalipse e gafanhotos foi o assunto mais falado. E aí, a gente que tem conhecimento da palavra do Senhor, que conhece ao Senhor, a gente não se assusta com isso. Nossa, Débora, como assim não se assusta? Eu fiquei horrorizada quando eu vi aquele monte de gafanhoto. Porque nós sabemos que é chegado o tempo. Então, Jesus, ele deu várias, vamos dizer assim, dicas, né? Do que aconteceria nos últimos tempos. Ele deu várias instruções do que aconteceria um pouco antes da vinda dele. Qual que é a vinda de Jesus? Jesus irá voltar novamente para arrebatar a sua igreja. Então nós vamos para o céu, né? Lá nós vamos passar as bodas do Cordeiro. O que é as bodas do Cordeiro? É esse banquete que eles falam aqui, né? É um banquete. Então o Senhor Jesus, ele virá, ele voltará. Isso é fato. Nós estamos vendo tudo o que ele falou acontecer. Tudo o que foi falado através dos profetas, tudo está se cumprindo, as profecias estão se cumprindo. Então, por que a gente não pode ter medo? Porque se a gente está em Cristo, né, não há o que temer. Amém? Então aqui, a parábola das 10 virgens, eu tenho hoje para vocês 4 lições que ela nos ensina. A primeira lição é que nós devemos estar sempre na presença de Deus. Como assim, Débora? O óleo. As prudentes tinham óleo sobrando. As insensatas levaram só o que estava na lamparina. O que é o óleo? O que representa o óleo? O óleo é a presença de Deus. É a unção de Deus sobre as nossas vidas. Então, quando nós temos o Senhor, nós temos a unção de Deus nas nossas vidas. Nós temos a presença dele através do Espírito Santo de Deus, que ele habita em nós. Ele faz morada em nós. Amém? Então, se nós estivermos sempre na presença do Senhor, nós vamos ser como as prudentes. Agora, se a gente chega na presença do Senhor, se achega ao Senhor só em dia de culto, se a gente se achega mais ao Senhor só de vez em quando ele lê a Bíblia, lá para uma vez a cada 2 semanas, uma vez por semana e olhe lá, então
que acontece? A nossa lamparina, ela vai se apagando. Por quê? Eu gosto muito de falar daquele teatro que nós fizemos de carne versus espírito, porque aquele teatro, ele é a forma mais simples de explicar para vocês o que de fato acontece quando você alimenta a sua carne e quando você alimenta o seu espírito. Então, como que alimentava o espírito? Orando, jejuando, lendo a palavra, ela alimentava o espírito, lembra? Como que ela começou a alimentar a carne dela? Quando ela arrumou um novo relacionamento, quando ela quis fazer a própria vontade, os desejos dela, né? Quando ela quis não perguntar mais para o Espírito Santo, para o Senhor, aquilo que o caminho que ela devia seguir, os meus projetos, as minhas vontades, aquilo que eu tenho para mim. E ela foi colocando isso à frente, né? Do Senhor, à frente do Espírito Santo naquele momento. Então, chega uma hora que o Espírito morre, lembra? Que o Espírito morre e ela fica desesperada. Espírito, por quê? Por quê? Não morre, por favor. Fica naquele desespero. O que significa isso, Débora? Eu estou tentando te dizer que quanto mais você alimenta a sua carne, mais a sua lamparina vai se apagar. Quanto mais você alimenta o seu espírito, mais a sua lamparina vai estar acesa, mais óleo ela vai ter, mais a presença do Senhor você vai ter. Débora, como que eu faço para fazer isso? Orando, jejuando, lendo a Bíblia. A Bíblia é o nosso alimento diário. Pensa assim, se você ler a Bíblia só uma vez por semana, só no dia que tem religue, eu vou ler a Bíblia porque tem religue e eu vou ter que acompanhar lá. Se você pega a Bíblia só uma vez por semana, imagina se você alimentasse o seu corpo físico. Você todo dia tem que comer. Comer e beber. Se alimentar, certo? Todos os dias. Os nutricionistas, né, eles falam que tem que ser de 3 a 4 refeições por dia. Cada 3 horas tem que se alimentar para o seu corpo ser bem regradinho. Então, todos os dias você tem que se alimentar. Pelo menos umas 3 vezes por dia, no mínimo, né? Então, imagine se você ficar só se alimentasse, só colocasse alimento no seu corpo a cada uma semana. O que ia acontecer com você? Você ia ficar fraco, você ia ficar doente, qualquer coisa, qualquer gripe, qualquer ventinho que você tomasse, você ia para o hospital. Então, ou seja, a nossa carne ela vai ficando debilitada se não tem alimento. É a mesma coisa com o nosso espírito. Se você não alimentar ele vai ficar fraco. A sua lamparina ela vai se apagar. Então, a primeira lição está sempre na presença do Senhor. Como, Débora? Orando, jejuando, lendo a palavra do Senhor. Amém? A segunda lição que ele nos dá aqui é o quê? Não dormir. Como assim, Débora, não dormir? Todo dia eu tenho que dormir. Certíssimo, todo dia tem que dormir. Dormir é muito bom, né, gente? É bom demais. Só que não é isso. Isso significa o que aqui? Se afastar, desanimar. Muitos falam, aqui fala que o noivo, ele demorou, ele tardou. E quantos, né, que falam, nossa, faz tanto tempo que eu escuto falar que Jesus está voltando e Jesus não veio até agora. Mas o nosso tempo não é como o tempo de Deus. A Bíblia fala que um dia, né, é como se fosse 1000 anos. Ou seja, não é o nosso tempo. O tempo de Deus é um tempo completamente diferente. Certo? Então, às vezes, porque Jesus está demorando. Porque Jesus ainda não veio. Está tanta coisa acontecendo. E aí você vai o quê? Se afastando, você vai desanimando. Você já não quer mais ler a Bíblia como antes. Você já não quer mais escutar tantos louvores que nem você escutava antes. Você vai desanimando. E esse dormir é o quê? Desanimar, se afastar, né, da presença do Senhor. É quando você dorme, você cochila, você se desliga, vamos dizer assim, né? Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ou seja, se você se desligar da presença do Senhor, o Senhor vai desligar da sua presença também. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso daqui. Então, não durmam, não se afastem, não desanimem. A Bíblia também fala que nos últimos dias, por ter se multiplicado a iniquidade, o amor de muitos esfriará.
Então, muitas pessoas acabam esfriando na fé porque muita coisa ruim acontece. Mas no mundo tereis aflições, Jesus disse, mas eu venci o mundo. Então, ele também nos dá o suporte para que a gente venha vencer essas dificuldades, essas tribulações, esses dias maus como temos vivido hoje. Então, não se afaste do Senhor. Terceira lição: a salvação é individual. Débora, o que significa isso? Individual. Aqui, as moças que estavam preparadas, que tinham a lamparina acesa e o azeite a mais, né? As que não tinham, pediu o azeite delas. Me dá azeite, a minha lamparina está se apagando. Ela, não, o azeite que eu tenho é suficiente para mim. Vocês têm que ir e comprar mais. O que isso quer dizer? Que a salvação é individual. Quando Jesus voltar, ele vai levar a sua igreja e ele vai levar as pessoas que realmente têm o coração sincero, reto diante dele, que está na presença dele, que não tem deixado a lamparina se apagar, não tem se afastado da presença dele. Aquelas pessoas que se afastaram, não adianta, Jesus está voltando. E aí falar, agora eu vou servir ao Senhor. Agora eu vou fazer alguma coisa, agora eu quero ir para a igreja. Não vai ter mais tempo. Depois que ele voltou, a porta fechou. Ele chegou, a porta fechou e houve o banquete. E as 5 ficaram para fora. Débora, você quer dizer com isso? É que se você não se ligar no Senhor, se você não ficar na presença do Senhor, ele vai voltar e você vai ficar. E não é isso que eu quero, não é isso que nenhum de nós queremos aqui. Seus líderes, seus pastores, eles não querem que você fique para trás. Então você tem que se posicionar diante do Senhor. Senhor, eu quero te servir sim, eu quero fazer a sua vontade sim, me ajuda. Ai, Débora, eu não tenho força. Ora ao Senhor, Ele vai te fortalecer. A alegria do Senhor é a sua força, Ele vai te dar alegria, Ele vai te dar força, Ele vai te dar paz, Ele vai te dar o escape que você precisa para resolver os seus problemas. Então permaneça na presença do Senhor. E ouvindo isso, eu lembro de uma situação até engraçada, vou compartilhar com vocês um pouquinho. Tem uma tia minha e ela teve um sonho, e ela sonhou assim, que estava ela e mais 2 irmãs, né, indo, Jesus estava voltando, e ela estava com a lamparina na mão, e ela estava indo, e de repente ela parou para olhar, porque tinha uma amiga dela que estava para trás. E aí ela parava para olhar a amiga dela, para ver se chamava, para ver se puxava, né? Tipo, vem junto, que tava ficando para trás. Quando ela voltava e olhava, a porta já tinha se fechado. Então, é um sonho profético, acredito, né? Às vezes a gente tem essa menção, tipo, eu vou buscar o Senhor, mas se eu buscar sozinho, o meu pai, a minha mãe, a minha irmã, o meu irmão, meu tio, meu avô, a minha avó, vai ser salvo junto comigo. Não, nem sempre. Então, assim, a salvação, ela é individual. Então, você vai prestar contas diante do Senhor daquilo que você fez de certo, daquilo que você fez de errado, o seu pai, a sua mãe, a sua irmã, seu irmão, seu tio, sua avó. Todo mundo vai ter, né, o julgamento final diante do Senhor. Então, ele vai ver o que cada um fez, a obra que cada um tem. Então, ela é individual. Não dá para você salvar o seu vizinho, não dá para você levar junto, não dá para você pegar do seu azeite e colocar na lamparina de outra pessoa. Porque a experiência com Deus também ela é individual. A experiência que eu tenho com o Senhor não é a mesma que você tem. Às vezes você tem uma experiência diferente, às vezes tem uma forma diferente do Senhor falar com você, tem uma forma diferente de falar comigo. Então, cada um tem a sua própria experiência com o Senhor. Por isso que a salvação é individual. Quarta, vigiar e estar preparada. Versículo 13 fala, portanto, vigiem e estejam preparados, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Ninguém sabe. Você tem escutado por aí alguém falar, vai ser em 2021, vai ser em 2030, vai ser em 2050. Ninguém sabe. Pode ser hoje, pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 30, até 50. Nós não sabemos. O que nós sabemos? Fato, ele virá.
E o que nós temos que fazer como igreja? Falar isso para o maior número de pessoas possíveis. A pessoa que você encontrar, você tem que falar do amor de Deus. Você ama sua família? Você ama seus amigos? Então fale do Senhor para eles. Fale que o Senhor ama, que o Senhor morreu na cruz pela vida deles, que o Senhor ama eles. Fale do amor de Deus. Fale o quanto que Ele é lindo, o quanto que Ele é perfeito, o quanto que Ele é maravilhoso. Fale, não deixe de falar. A Débora, mas se a pessoa não acreditar? E se a pessoa não quiser me ouvir ou se começar a me questionar? O Senhor vai te dar a estratégia para poder. O Senhor vai te dar a estratégia de como retrucar. Se tiver dúvida, você tem líderes, você tem pastores. Olha, eu estou tentando evangelizar essa pessoa e eu não estou conseguindo. O que eu faço? O que eu falo? E a gente vai te instruir. Como que você deve falar? Como que você deve responder determinadas perguntas, entendeu? Então, é algo que é difícil. A minha mãe, inclusive, estava falando comigo hoje que tem uma pessoa que ela evangelizou. Uma amiga dela falou assim, ó, tem uma amiga que você precisa falar com ela. Você precisa falar de Deus para ela porque eu não estou conseguindo. E ela foi, chamou ela para ir na casa dela, chamou minha mãe também. Minha mãe começou a falar de Deus para ela e ela tinha um coração extremamente duro. Ela não acreditava em Deus de forma nenhuma. E Deus começou a falar através da vida da minha mãe com ela. E ela aceitou Jesus. E hoje ela é uma pastora. E ela tem uma igreja lá nos Estados Unidos. Ela é uma pastora. Ou seja, frutificou. Às vezes, não vai adiantar. Às vezes você vai falar e a pessoa não vai querer, vai seguir um outro caminho. Mas a sua parte você fez. A Bíblia fala, se o Senhor mandar você falar algo e você falar para aquela pessoa, para o ímpio, a morte dele, o sangue dele não vai requerer de você. Não vai requerer da sua vida, né? Porque o sangue, quando ele morre, o sangue dele, se você não falou de Deus para essa pessoa, quando essa pessoa morre, Deus vai requerer de você. Olha, ele morreu sem salvação, a culpa é sua, porque eu mandei você falar, você não falou. Olha como é forte isso que a Bíblia fala. Então, nós temos que ter a certeza no nosso coração que nós devemos falar do amor de Deus em todo o tempo. Débora, eu tenho vergonha, eu sou tímida. Deus vai tirar essa timidez. Ele vai tirar. Pede para Deus e Ele vai tirar. O Caio falava muito para mim, sempre falou, eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida, tinha uma dificuldade enorme para orar em público, para falar em público. E o Caio sempre falava para mim, os tímidos não herdarão o reino dos céus. Não pode ser tímida. Tem que orar para Deus tirar. E eu orei. E o Senhor me tirou. Parte da minha timidez, às vezes eu sou um pouquinho, mas parte da minha timidez, boa parte, Ele tirou. Então, assim, a gente tem que saber pedir. Porque o Senhor nos dá aquilo que a gente pede. A gente pede de todo o nosso coração e é para louvor, para honra, para glória dEle. Então, Ele vai te dar. Amém? Feche seus olhos, eu vou orar com você. Senhor Deus eterno, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra. Eu sei, Senhor, que cada palavra que foi dita, Pai, foi de acordo com a Tua vontade. Senhor, aumenta, Pai, a fé de cada um que está assistindo nesse momento, Senhor. Pai, tira toda a timidez. Faz, Senhor, eles terem uma verdadeira vontade de te servir, uma verdadeira vontade de fazer a sua vontade, de fazer aquilo que o Senhor quer, Senhor. Senhor, que eles possam estar diante de Ti em todo o tempo, que eles possam ser, Pai, assim como aquelas jovens prudentes, não insensatos, não insensatas, Senhor. Que todos nós possamos ser prudentes, para quando o noivo chegar, nós estivermos prontos para subir ao céu contigo. Senhor, então tira, Pai, todo medo, tira, Senhor, toda timidez,
Tira, Senhor, toda dúvida do coração dos seus filhos, das suas filhas nessa hora, Pai. Coloca, Pai, a tua certeza que o Senhor vai voltar. Coloca, Senhor, a tua certeza de que eles devem falar mais de Ti, que eles devem, Senhor, evangelizar os seus parentes, os seus amigos, aqueles a quem eles amam. Em nome de Jesus. Que todo atrapalho, que toda dúvida, Pai, caia por terra agora em nome de Jesus. Abençoa, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.